Olá, meus essenciais, tudo bem com vocês? Conseguiram assistir a primeira parte da nossa série do Setembro Amarelo? Foi bem suave, bem agradável. O Júnior da Paz passou coisas lindas pra gente, falou com tanto carinho, com tanto amor e nos encantou com suas músicas, não é mesmo? Hoje nós vamos falar sobre números, né? O Acácio de Carvalho vai passar para a gente alguns levantamentos, alguns estudos feitos até pela própria ONU e que são assustadores. Vocês vão ver que é muito maior do que a gente imagina. Vou deixar vocês assistirem, não vou dar muito spoiler, mas no finalzinho a gente comenta mais sobre isso. Mas também nós vamos ver como foi que se uniu os propósitos tanto da Cris e da Cibele, que são as responsáveis tanto pelo Juntos pela Inclusão e o Mundo do Lua. Que, se vocês sabem, né, Deus não une pessoas, ele une propósitos. E o propósito delas foram unidos por causas muito justas. E o propósito delas foram unidos por causas muito lindas e justas, não é mesmo? E também vamos conhecer a linda doutora Iana do Vale, que é uma neuro da Bahia e que apoia o projeto Mundo do Lua. Vocês vão ver que também foi um propósito unido ao Mundo do Lua. Ela conta a história e vocês também a gente vai ver a triste realidade que é que o quão difícil é chegar ao diagnóstico e a gente ter o tratamento, mas o quão difícil é manter o tratamento pela dificuldade de conseguir as medicações nos postos, né, de saúde que o governo deveria nos fornecer. A médica fala um pouquinho sobre isso, sobre essa dificuldade e como ela faz para poder ajudar as famílias que não têm condições de manter o seu tratamento com o seu próprio custeio. Tá bom? Vocês vão amar todas as historinhas, tá bom? Vai ter um pouquinho de peso hoje, não vai ser tão leve por conta dos números que vão ser levantados, mas é importante todo mundo saber, é importante a informação para que a gente aprenda a levar esse assunto mais a sério, tá bom? E outra coisa, vamos se inscrever no canal, vamos dar like no vídeo, vamos compartilhar. Isso são informações importantes que precisam ser divididas, porque a informação salva vidas. Então vamos disseminar a informação. Informação importante precisa ser compartilhada. Compartilhe pelo WhatsApp, compartilhe pelo Instagram, compartilhe pelo Facebook, por qualquer rede social, mas não deixe de compartilhar, porque pode chegar em pessoas que estão precisando dessa informação. Então vamos fazer a nossa parte. Todo mundo pode colaborar. A gente, quando fala em colaborar, não está falando apenas de coisas materiais, de dinheiro, de ações. Qualquer ação sua, apenas compartilhando, é muito importante. Então, vamos cada um fazer o seu trabalho, porque um grãozinho de areia se torna muito se cada um fizer o seu, tá bom? Então, vamos seguir agora, vamos assistir mais um pedacinho, vamos para a segunda parte e no final a gente dá uma leve comentada e eu ainda vou contar para vocês da onde veio, ó, minha companheira de hoje, tá bom? Beijinho e vamos lá. E ela fornece, é dela nesse meio, que tem a ligação do Mundo do Lua com Juntos pela Inclusão. Porque como ela fornece, com prescrição médica, medicamentos a quem está com falta de medicamentos para se cuidar aqui no nosso município, então, através do Mundo do Lua, ela fornece esses medicamentos. E foi daí que a gente se encontrou, né? Foi daí que a gente se encontrou. Achei muito engraçado que eu conheci Ana do retiro de Tiago, né? E você vê, né? E Ana se apaixonou por mim, eu acho que vai nada. E Ana se apaixonou por mim e eu por Ana. Mas ficou ali. Depois Ana entrou em contato comigo e disse: eu quero ser voluntária do seu projeto. Aí eu disse: a senhora? Ela disse: sim. Mas a senhora mora onde? Na Bahia. Aí eu disse: Jesus, como é que vai ser isso? Disse: não, as receitas vão online. Está certo. Mas eu quero fazer mais. Eu vou lhe dar medicamentos para você distribuir à população da sua comunidade, pessoal da sua comunidade que não tem condições financeiras de custear.
E de repente me botaram no grupo Juntos pela Inclusão. E quando eu amanheci o dia, tinha para mais de 200 mensagens. O que é isso? Que grupo é esse? É a senhora, a mulher do remédio. Como assim? Não tô sabendo de nada. Mas eu tinha dado uma caixa de Respiridona. Cris sabe que é caríssimo. E a Ana traz esses medicamentos da Bahia para cá. E eu distribuo dentro do Juntos pela Inclusão. A importância desse medicamento para as nossas crianças e adolescentes que têm distúrbio do sono, que só dormem sobre essa prescrição e que às vezes não tem condição financeira de comprar. Então, por isso que o zap dela estava com 200 mensagens, 300, porque quando tem alguém que por um canal distribui, então a gente partilha isso aí, que a gente faz a ação, que contagia o outro, que faz a gente segue mudando um pouquinho, mas mudando algum cenário. Não é? E assim eu caí dentro do Juntos pela Inclusão. Bom dia a todos, do Mundo do Lua e todos os presentes no evento do Setembro Amarelo. Meu nome é Iana do Vale, sou neurologista clínica e professora de medicina aqui na Bahia, onde eu moro. Sou uma grande admiradora do trabalho do Mundo do Lua na comunidade de Paulista e tento contribuir de forma voluntária, através de consultas online via telemedicina, para os pacientes que têm indicação de tratamento medicamentoso, que durante uma fase do processo de tratamento dos casos de depressão, de ansiedade e de transtornos de pânico, é uma etapa importante. Claro que isso é feito em conjunto com a equipe de psicologia do Mundo do Lua. Infelizmente, os medicamentos que são prescritos por mim, embora constem na rede do SUS, ou seja, deveriam ser fornecidos de forma gratuita à população assistida, na prática estão sempre em falta no município. Então, isso retarda o início do tratamento, ou uma vez que o paciente começa, a gente não consegue manter o tratamento pelo tempo recomendado. Isso dificulta demais a resposta ao tratamento e dificulta uma melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. Eu gostaria então de enfatizar a importância de uma aliança entre as autoridades locais de saúde, via CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial, e via postos de saúde, que são os PSFs, para que possamos juntos, através das iniciativas das ONGs, o trabalho voluntário de vários profissionais e a rede de apoio do SUS, para que nós possamos realmente melhorar a qualidade de saúde mental da população paulistana. Um grande abraço a todos e espero estar presente da próxima vez para dar um abraço a todos vocês. Escola da Felicidade, também é do CEAL, é companheiro, né, de junho. Então a gente está chamando ele para poder abrilhantar ainda mais esse momento. Obrigado, Cris. Bom dia a todos, tá certo? Sibeli, um bom dia especial para você. Um beijo muito grande, você que ressignificou a dor. Quando a gente, Júlio falou do amor, né? O amor é o mais nobre dos sentimentos. Na psicologia positiva, o amor é considerado, das 24 forças pessoais, aquela mais sublime, porque ela é recheada de altruísmo, é quando você se doa. O amor tem um filho que é a bondade. A bondade, a gente diz que é o amor em movimento. A bondade, a generosidade, a gentileza. Então esse ato aqui é um ato de bondade. A gente está durante uma manhã refletindo, informando, pensando sobre esse assunto tão importante, a questão da saúde pública. O suicídio é uma questão de saúde pública. Eu trouxe aqui e você ressignificar a sua dor e pegar a sua dor e transformar isso em bondade, em amor, em movimento. É um ato de generosidade sem igual. Eu trouxe 3 pontos para a gente refletir. Aproveitar aqui pontos que são importantes, que vocês conhecem, mas que talvez a gente possa refletir aqui 3 aspectos fundamentais. A dor na atualidade. Júlio falou da dor, o papel pedagógico da dor. Então vamos refletir sobre a sociedade atual. Tem um vídeo que foi muito disseminado há uns 10 anos, que fala sobre a troca de valores
na sociedade atual. Então eu queria refletir. O primeiro ponto é a dor na atualidade. O segundo ponto é o suicídio. Dados estatísticos sobre o suicídio. Rapidamente. Mas os dados mais atuais que a gente tem, mais confiáveis, segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde e a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE. Então, quais são os dados mais atualizados sobre suicídio, mais confiáveis? Já que suicídio, como o vereador falou, é um assunto multicomplexo, multifatorial, e assim, de extrema importância, que há um verdadeiro estigma na sociedade sobre se falar ou não de suicídio. Então, e o terceiro ponto, dentro da suicidologia, né, que é a ciência que trata das causas, das consequências, dos dados sobre suicídio, a prevenção, que é o mais importante de tudo, que é a questão profilática. Vamos fazer o seguinte, o colega está me ajudando, o Cris, me ajuda. Tem um videozinho aí, eu acho que está no ponto, né? Dá uma olhada. Esse vídeo, ele é impactante, é triste, porque ele nos faz refletir para onde caminha a nossa humanidade, para onde está a nossa sociedade do terceiro milênio, para onde está para onde está nos levando a quarta revolução industrial e qual é o nosso papel diante do que nós estamos vendo. Tem como é teu nome? Júnior também, né? Já tem um Júnior na minha vida, outro também. Júnior, tem um slide que está no Chrome, tá? Não é um PowerPoint não, tem um PDF, tem aí uma aba do Chrome. Vê se tu acha esse aí. Aí é esse aí, pronto. Aqui estão os 3 pontos que eu falei para você, tá? Tá aqui, viu, gente? Alguns pontos para a gente refletir. Esse é o ponto número 1. Deixa eu me aproximar de vocês aqui, poder olhar melhor também. Esse é o ponto número 1. Está vendo ali, ó, a dor na atualidade. O contexto da sociedade atual, a quarta revolução industrial, a modernidade líquida, que é composta pelos relacionamentos fluidos. Quando você vê na rede social, a pessoa está passando
Na verdade, aquela jovem, ela não mostra a sua face. Ela mostra só o que aparece, uma face de felicidade, de alegria, o que está ali no celular. Ela também não escolhe um relacionamento sólido e duradouro. Ela escolhe, assim, aquele que é melhor para ela, que tem a melhor aparência. Olha, a Rita está chegando aí, olha, seja bem-vinda aqui. É uma honra aqui. Então, gente, e por mais paradoxal que seja, nós estamos no melhor momento da sociedade. Nunca, em nenhuma outra época da humanidade, a sociedade teve tantas condições econômicas, de educação, de saúde e de paz, como nós estamos vivendo no momento presente. Em 2019, o produto interno bruto mundial foi de mais de 80 trilhões de dólares. Eu vou dizer o que isso significa, 80 trilhões de dólares. Se você pegar um imposto mundial de 20%, por exemplo, que é um imposto razoável, é mais baixo do que o imposto médio do Brasil, para vocês terem uma ideia, e aplicar uma taxa sobre a riqueza mundial de 20%, daria para todas as famílias do mundo, sem exceção, os 8 bilhões de habitantes da Terra, terem uma renda mínima universal de um salário mínimo da OCDE, que dá hoje aí em torno de 5 a 6 mil reais, dependendo do câmbio, se você utilizar. Então, riqueza não é problema na humanidade atual. Produção de alimentos não é problema na sociedade atual. Saúde não é problema. Se a gente comparar que há 100 anos a expectativa de vida do homem médio, do ser humano médio, era de 38 anos, e hoje, mesmo que tenha reduzido um pouco depois da pandemia de Covid, mesmo que tenha caído de 73 para 71 anos em média, é mais do que o dobro. Há 40 anos, quando eu era adolescente, morria-se de sarampo, de tuberculose, de uma série de doenças virais que hoje estão erradicadas. Algumas estão voltando aí, tá certo? Por um certo descuido com a cobertura vacinal. Mas em termos de saúde, nós estamos vivendo no melhor momento da vida da gente. Em termos de educação também, nunca a gente teve tanto acesso a conhecimento. Agora, paradoxalmente, a esse mundo que oferece as melhores oportunidades que nenhuma outra geração da humanidade viu, nós vivemos uma verdadeira pandemia de desequilíbrios emocionais. Por outro lado, a OMS nos diz que 1 em cada 3 adultos aí considerados jovem e adulto a partir dos 15 anos, tem ou terá algum tipo de transtorno emocional ou algum tipo de transtorno mental ou emocional ao longo da sua vida. 1 em cada 3. Nós estamos falando de 2 bilhões e meio de pessoas. 2 bilhões e meio. São 10 Brasis. 10. Mais de 10 Brasis. É isso que nós estamos falando. Depressão, síndrome do pensamento acelerado, ansiedade, transtorno de estresse e suicídio. É com muito respeito, com muita atenção, que eu queria falar sobre suicídio, que é o segundo ponto da gente, né? É um fenômeno mundial de causas multifatoriais, que carrega um estigma enorme na sociedade. É um caso de saúde pública, é cheio de subnotificações e tem alguns dados estatísticos, está no segundo embaixo, se você rolar a tela você vai ver. Eu queria mostrar rapidamente isso. Obrigado, Júnior. Alguns dados, esses dados são os dados mundiais mais importantes que nós temos. São do relatório de suicidologia da OMS 2019 e
da Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE de 2017. Vocês vejam que esses dados são pré-pandemia. Todos os estudos não têm ainda dados consolidados do período pós-pandemia, porque não foi possível ainda catalogar os dados. Imagine você juntar dados de todos os países do mundo, no meio da pandemia de Covid-19. Então, esses são os dados mais atuais. Se você pegar esses dados, todas as pesquisas mostram que a situação de saúde mental, pesquisas esporádicas, episódicas ou cronotópicas nos mostram que a saúde mental, ela sofreu deterioração durante a pandemia. E aí, empiricamente, a gente sente isso, que durante a pandemia houve um agravamento da saúde mental. Mas os dados pré-pandemia são esses aqui. Então, nós temos mais de 700 mil casos de suicídio por ano. É um a cada 40 segundos. Nós temos um suicídio concretizado na humanidade. É uma das principais causas de morte no mundo. Dependendo da faixa etária do gênero, é a segunda, a terceira ou a quarta maior causa de morte no mundo. Isso mata mais do que todos os homicídios da humanidade, do que todas as mortes em guerras, mais do que as vítimas de HIV e mais do que câncer de mama. O suicídio faz isso. Ela tem correlações. Agora, o impressionante, e que muitas pessoas desconhecem, é que 90%, ou seja, 9 em cada 10 suicídios podem ser preveníveis. Por quê? Porque há uma correlação de saúde mental, de desequilíbrio emocional com o suicídio. As pessoas que se suicidam, que atentam dessa forma, ou seja, que estão no ato desesperado de pôr fim ao seu sofrimento, que vai de encontro a toda a função biológica e neurológica do ser humano, que é manter a vida no menor esforço e na menor energia possível. Todo o esforço do corpo humano é para isso, é para manter a vida. Então, suicídio não é ato de covardia, nem suicídio é ato de coragem, de maneira nenhuma. Suicídio é um ato de desespero, é isso. E 90% dos casos de suicídio, eles podem, adequadamente, ou com tratamento profilático, ou terapêutico, eles podem ser tratados, desenvolvidos e evitados. E a sociedade não diz isso, se cala diante disso, sob forma do estigma social. É por isso que mais e mais eventos, mais e mais pessoas têm que falar sobre isso. É por isso, Sibeli, que você está de parabéns sobre esse assunto. Obrigada. Bom, agora, mais aterrador ainda, é que para cada suicídio tem 20 tentativas que não foram a cabo. Ou seja, se a gente tem 700 mil casos, a gente tem 14 milhões de pessoas por ano, e são dados da OMS, tá, gente? Da Organização Mundial de Saúde, ligada à ONU, a Organização das Nações Unidas. Tem 14 milhões de pessoas que tentam o suicídio. 19 não se concretizam, um se concretiza. Mas 19 estão lá. Só para a gente comparar isso por ano. Só para vocês compararem. A Covid, né? A pandemia que tomou conta do mundo. Ontem eu olhei os dados estatísticos. Nós acumulamos no mundo todo, desde o começo da pandemia, pouco mais de 6 milhões e meio de mortos. 6 milhões e meio de mortos. Nós estamos falando de 2 vezes mais que todas as vidas perdidas para a Covid. Num ano. É isso que nós estamos falando. É desse caso que nós estamos falando. A depressão já é a doença mais incapacitante do mundo, com 322 milhões de casos diagnosticados. O Brasil tem a população mais ansiosa do mundo, com 19 milhões de brasileiros, uma prevalência superior para adultos a partir de 15 anos, superior a 15%. A pandemia de transtornos emocionais, eu já falei para vocês. E olha, o suicídio, ele não traz apenas consequências para as pessoas que assim o cometem.
mas também para familiares e amigos. Estima-se que de 5 a 6 familiares e amigos sofrem consequências sociais, econômicas, consequências emocionais derivadas do ato do suicídio. Então, isso é o que nós temos de dados oficiais. A própria ONU, nesse relatório que eu cito, ele pode ser baixado lá no site da ONU, vocês podem consultar esses dados. Ela diz que apenas dos 172 países pesquisados, os dados são confiáveis em cerca de 60. Por exemplo, no Brasil, os dados não são confiáveis. Porque no Brasil é o seguinte, há uma forte subnotificação. Ou foi acidente com arma de fogo, ou foi acidente de trânsito, ou foi envenenamento acidental, ou foi uma queda acidental, porque a família e a rede de saúde, não há mecanismos eficazes para você efetivamente definir a causa do suicídio, inclusive legais, do ponto de vista de indenizações, seguro de vida, auxílio funeral e outras coisas, que ainda é negado ao suicida, como se o suicida fosse responsável pelo seu ato. Então vejam, esses dados, eu sei que são dados assim, que estão aí, né? Tem um livro fantástico, ele não está tão atualizado esse livro, mas eu recomendo sempre, é do André Trigueiro, é aquele que apresenta o Jornal Nacional nos sábados, substituindo o Bonner, é o jornalista da Globo News. Ele é jornalista, ele é estudioso da suicidologia há mais de 30 anos. Todos os livros dele, é voluntário do CVV, todos os livros dele, os seus direitos autorais, cedidos para o CVV. Viver é a melhor opção. Os dados dele são de 2014, tá? Esses estão um pouco mais atualizados, mas eu recomendo o livro Viver. Viver é a solução, né? É a melhor opção. Viver é a melhor opção. Do André Trigueiro. Tá bom, gente? E para terminar, eu queria voltar para aqui. Olha, é possível sim. Tratamento, profilaxia, reabilitação. É plenamente possível. E são coisas que todos nós podemos fazer. Atenção aos sinais. Tristeza, irritabilidade, melancolia, pedidos de ajuda velados e ocultos, drogas, uso de substâncias psicoativas, alcoolismo, são sinais, desequilíbrio emocional, acolhimento, dor não se compara, dor se ampara, então tá junto, ali, escutar a pessoa, ouvir, só o ato de escutar, de acolher, já traz sentido para aquela pessoa. Às vezes a pessoa não sabe como pedir socorro. Informação, que é o que a gente basicamente está fazendo aqui hoje. Proteção, a rede de proteção social, acolhimento profissional, psicólogo, psiquiatra, liderança religiosa, são coisas, práticas integrativas e complementares de saúde humana, terapia, psicoterapia. Então são coisas que formam organizações não governamentais, é uma rede de proteção social, porque nós estamos vivendo um caso de saúde pública, que é pouco falado, tem mudado. Eita, tira aí o WhatsApp para eu terminar, por favor. Só para me lembrar o que é que eu ia falar de sabedoria emocional, mas é isso aí. Bom, sabedoria emocional e atitudes positivas, né? Eu e esse meu amigo aqui, nós somos há 5 anos, né? Estamos no 5º ano, nós temos uma escola de felicidade, né? Danada a escola de felicidade, vocês vão ensinar as pessoas a ser felizes, né? Felicidade é uma jornada, felicidade, como ele disse, é um instante entre 2 momentos de sofrimento. Felicidade hoje, a ciência hedônica está sendo estudada nos meios acadêmicos. A psicologia, a neurociência são as últimas fronteiras do conhecimento humano. Saúde emocional, coisa que a nossa geração não teve, hoje é estudado nas escolas. Minhas filhas, de 8 anos, ela desde os 5 anos que ela tem a disciplina de inteligência emocional, para aprender a lidar com a tristeza, com a raiva, com a frustração, com a solidariedade.
Eu brinco sempre que Lívia, um dia eu estava lá e eu estava fazendo a tarefa e ela estava em casa com um bonequinho, que é um bonequinho que a professora passa para circular nas casas, e era o bonequinho da tristeza. E ela tinha que representar o que é que ela fazia quando ela estava triste. Ela aprender a lidar com a tristeza. E ela fez um desenhozinho, ela, a mãe, eu, a irmã, enfim. Então, essa geração, certamente, é uma geração que vai estar melhor preparada para lidar com esse desafio tão grande, porque, acima de tudo, existe a esperança. Obrigado, gente. Assistiram. Tem as informações que a gente não gosta, né, de saber, claro, que o Acácio passou com muita propriedade pra gente, com muita segurança, que é importante a gente saber sim, né. Ele também faz parte da Escola da Felicidade, junto com o Júnior da Paz, tá bom? Também vimos o que a doutora nos passou, o quão importante, mas também vimos como o universo conspira para unir propósitos. Se a gente prestar atenção, como cada vida chegou uma perto da outra, para fazer essa ligação, para fazer com que todo esse movimento funcionasse, é incrível. Se você parar para pensar, você vai ver que nada é por acaso. E que a gente se encontra sim, quando temos propósitos e vai chegando as pessoas certas na nossa vida. Agora deixa eu contar um pouquinho sobre essa orquídea maravilhosa que está aqui. É de uma amiga que cuida de plantas também com muito amor e que eu já disse a ela que acredito que é o propósito da vida dela, que ela trata elas com tanto amor e respeito. Então, quem quiser, eu vou deixar também o Instagram dela, para que vocês entrem em contato, que ela tem outras belíssimas, e você pode garantir a sua, tá bom? Ela vai estar aqui me fazendo companhia, me trazendo sorte, cuidando de mim, trazendo mais alegria também para o nosso canal, tá bom? Não se esqueçam, teremos a terceira parte, é claro, porque ainda não acabou. Como eu disse para vocês, foi uma palestra de uma manhã inteira. Ainda temos Ilana Queiroga, temos Nena Queiroga, Ira Caldeira, Padre Arlindo, Rafa Matos e o Janela da Luz também. Então não perca, tem muita coisa ainda para a gente assistir, tá bom? Espero que vocês reflitam sobre tudo que foi falado. Eu mesmo faço parte da estatística dos cada 20, né, 20 tentativas, uma se concretiza. Eu faço parte das 19 que não se concretizaram, graças a Deus. Mas para você ver como é alarmante. Então não deixe que essa estatística aumente. Vamos lutar para que isso diminua. Vamos lutar para que essas histórias sejam realmente transformadas e que essas vidas sejam evitadas de se perder, vamos dizer assim. Tá bom? Vamos cuidar com amor e com carinho de todas elas. Conto com vocês, não esqueçam, se inscreva no canal, é importante demais vocês se inscreverem, porque quanto mais vocês se inscrevem, mais like vocês dão, até o próprio YouTube entrega para mais pessoas o vídeo. Então vamos espalhar a informação, é importante. Já que nos canais abertos a gente não tem esse acesso, a gente não pode falar com tanta abertura, vamos aproveitar o canal que nos dá essa vantagem, tá bom? Conto com vocês e até a próxima. Gratidão, muito obrigado por estarem aqui comigo e não se esqueça, a vida de todos vocês importa. Beijinho e até a próxima.